2 Timóteo capítulo 2, nós vamos ler o verso 8, eu vou pedir para você permanecer com sua Bíblia aberta, nós ainda vamos ler ou considerar algumas passagens desse parágrafo. À luz de 2 Timóteo 2,8, eu quero pensar sobre o tema Lembra-te de Jesus Cristo. Se tem uma coisa que nós precisamos constantemente trazer à memória, é Cristo. Estamos diante do Cristo crucificado e ressurreto. Vejamos então 2 Timóteo 2, verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Que Deus nos abençoe. A segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta emocionante. Sempre que eu leio essa carta, eu fico pensando no fato de que foi a última carta escrita pelo grande apóstolo Paulo. E foi endereçada a alguém muito especial a ele, de todos os companheiros, de todos os amigos, de todos os auxiliadores com os quais ele conviveu e com os quais ele trabalhou. Timóteo foi o mais próximo. Paulo chama Timóteo de meu filho, meu filho. O primeiro contato de Paulo com Timóteo devia ter entre 13 e 14 anos de idade, na primeira viagem missionária. E a Bíblia diz que quando Paulo chegou naquela região da Licaônia, encontrou ali um discípulo chamado Timóteo e todos davam bom testemunho dele, a ponto de Paulo chamar este jovem adolescente para ser companheiro de viagens missionárias. Que privilégio Timóteo teve. Ele tinha fraquezas, limitações, problemas de saúde, problemas emocionais. Paulo fala das muitas lágrimas de Timóteo. Mas Deus usa pessoas com suas limitações. E agora, passados aí aproximadamente 15 a 20 anos, Timóteo está atuando como um pastor numa das mais importantes cidades do mundo antigo, a cidade de Éfeso, que era a capital política e econômica da Ásia Menor. Paulo já havia escrito para ele a primeira carta, e agora Paulo faz a sua despedida, porque ele diz que já está pronto para ser oferecido como libação. E dentre as coisas que Paulo trata nessa segunda carta, em particular sobre como Timóteo deveria governar aquela igreja ou aquelas igrejas, Paulo dá a ele um encorajamento. E é muito interessante porque nós precisamos de encorajamento. Nós somos muito propensos ao desânimo, nós consideramos muitas nossas fraquezas, nossas limitações. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, é bíblico encorajar pessoas. E Paulo faz isso muitas vezes. Nessa carta a Timóteo ele faz algumas interessantes recomendações. Há um jovem pastor que estava enfrentando problemas dentro da igreja e fora dela. E é interessante porque no decurso da história nós vamos encontrar autores, escritores cristãos que fizeram encorajamento por meio de literatura, escrevendo obras de encorajamento. Há um livro, inclusive tem aqui na nossa livraria, que eu quero recomendar a vocês. O crente precisa ler esse livro. Foi por muito tempo o segundo livro mais lido no mundo, depois da Bíblia. O Peregrino, de John Bunyan. Bunyan foi um pastor batista que veio no século 17, ele foi um puritano inglês, que passou 12 anos preso em Bedford, pelo simples fato de que ele não podia pregar, porque só poderia pregar naquele momento da história na igreja anglicana, quem era anglicano, quem era pastor ordenado. Ele era um latoeiro, um consertador de panelas, que ficou tão afeiçoado, encantado com o evangelho, que não continha, ele começou a pregar, ele foi preso, e aí na prisão disseram, olha, se você se comprometer a parar de pregar, você vai ser liberto. Ele falou, se me soltar no primeiro dia, eu começo a pregar. Passou 12 anos preso. Naquela prisão ele escreveu algumas obras monumentais, que foram patrocinadas, a publicação delas, pelo reitor da Universidade de Oxford, o John Owen, um brilhante, foi vice-reitor daquela universidade. E nessa obra, O Peregrino, ele fala da trajetória de cristão saindo da cidade da destruição a caminho da cidade celestial. E num momento do livro ele diz assim, olha só que beleza de poesia: anima-te, meu coração, não desanimemos, nem temamos. Embora difícil, é melhor o caminho certo a seguir do que o caminho errado, embora fácil, cujo fim é a maldição. Timóteo está desanimado, está olhando para si, para suas fraquezas e limitações, e Paulo escreve essa carta para encorajá-lo. Eu pergunto aos irmãos, o que Paulo deveria fazer para encorajar um pastor desanimado?
um cristão desanimado, um cristão que perdeu a alegria. Há duas maneiras de fazer encorajamentos, uma errada e a outra é certa. Qual é a primeira maneira errada de fazer? Encorajando a pessoa a olhar para si mesma e acreditar no seu potencial para superar os problemas. Essa é uma visão humanista e antropocêntrica. Por vezes as pessoas, ainda que bem intencionadas, dizem assim: não, você vai conseguir, você vai vencer, ó, levanta a cabeça, né? Siga o seu coração. Abrir um parênteses aqui: se você seguir o seu coração, você está perdido, porque o seu coração é mau, é enganoso e é corrupto. A Bíblia nunca manda você seguir o seu coração. E há muitas pessoas bem intencionadas dizendo: não, você vai vencer, você vai conseguir, siga o seu coração. Paulo não disse isso para Timóteo. Paulo não falou: Timóteo, você é o cara, você é muito bom, você não está valorizando quem você é, você tem que levantar sua autoestima, olha para frente, Deus te colocou como cabeça e não como cauda. Esse discurso aí é um discurso piegas, muito falso. A maneira certa de fazer encorajamento é o seguinte: encorajando a pessoa a olhar para Jesus Cristo e confiar na sua graça. Essa é a verdadeira visão cristã, Cristo no centro. E esta passagem, a partir do capítulo 2, no verso 1, Paulo vai fazer um encorajamento para que Timóteo viva uma vida piedosa, alegre, substancial, uma vida robusta, uma vida cristã com consistência, com textura. E como é que Paulo vai fazer isso? Como é que uma igreja desanimada, como é que um cristão abatido, como é que um pastor balançado pelas circunstâncias pode ser encorajado a continuar firme no Evangelho, vivendo para a glória de Deus? Observe o verso 1 do capítulo 2: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Nós todos temos uma tendência à fraqueza, irmãos, e a coisa que mais drena as nossas energias é o pecado. O pecado, ele drena as nossas energias, as circunstâncias drenam a nossa energia, pessoas drenam a nossa energia, e muitas vezes nos sentimos assim esgotados. E aqui um parêntese aos irmãos, não é? Orem por seus pastores, assumam esse compromisso. Há muita gente que acha que é fácil ser pastor. O pastor prega domingo, faz uma visita, né? Ora pelos enfermos, vai aqui, vai acolá. Não há atividade mais exaustiva do que cuidar de pessoas. Pastorado não é título, pastorado é vocação, é um dom. Ninguém conquista um título de pastor depois de 4 anos no seminário. É um dom, é uma vocação. E a ideia do pastor é aquele que cuida. E não é fácil ser um pastor, não é fácil exercer o ministério. Por vezes há muitos homens, servos de Deus, que são humanos, extremamente esgotados, porque as igrejas não querem um pastor, elas querem um semideus, um demiurgo. E Paulo está escrevendo para um pastor, para um homem de Deus. Paulo fala isso: tu, porém, Ishai Yavé, homem de Deus. Timóteo era um homem de Deus. No entanto, era um homem que tinha suas fraquezas. E como é que Paulo encoraja um homem fraco? E detalhe, Paulo está preso na antessala da morte, mas porque ele está fortalecido em Cristo, mesmo na circunstância difícil, ele pode encorajar outros. Mesmo você passando pelo vale da sombra da morte, mesmo você estando numa situação muito difícil, uma vez fortalecido, você pode encorajar outras pessoas, não dizendo para elas: você pode, você olha para o seu potencial, levanta a cabeça, siga o seu coração. Não, Paulo encoraja assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E Paulo, a partir desse parágrafo, ele vai criar aí algumas metáforas para encorajar Timóteo. Ele usa, por exemplo, a metáfora do soldado dedicado, do atleta disciplinado, do agricultor paciente. Ele está dizendo: Timóteo, você foi arregimentado, você foi chamado pelo comandante, você não está na vida civil, você agora é um militar, você é um soldado, e um soldado não se embaraça nos negócios dessa vida, você está em guerra. Portanto, seja um soldado dedicado, cumpra o seu papel. Esse é o encorajamento de Paulo a Timóteo. Paulo compara Timóteo a um atleta disciplinado. Olha, nenhum atleta será coroado se não competir segundo as regras. Não pode haver fraude. Você tem que ser disciplinado, treinar. E Paulo compara Timóteo a um agricultor paciente. Timóteo, o agricultor paciente,
Ele planta e espera, e ele vai colher e aproveitar os primeiros frutos da colheita. É assim que você deve viver, Timóteo. Fortifica-te na graça, seja um bom soldado, seja um atleta disciplinado, seja um agricultor paciente. Mas de todas essas palavras de encorajamento, Paulo deixa para o final a que é o suprassumo do encorajamento. E ele diz então no texto que nós lemos: lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra o que eu falei para vocês? Dialogar com o texto. Pergunta: por que Paulo diz para Timóteo, um pastor, para ele lembrar de Jesus Cristo? Ele havia se esquecido? Ele não sabia quem era Jesus? O pastor Timóteo? Volto a dizer, são nas verdades mais básicas que nós tropeçamos, e são as verdades mais básicas que nós devemos ativar a nossa memória e trazê-la. O verbo que Paulo usa aqui, lembrar, é o verbo anamnese, que é o antônimo de um verbo que a gente conhece, que foi aportuguesado, amnésia. Amnésia é esquecimento, anamnese é lembrança. E Paulo está dizendo: olha, traz a tua lembrança, traz a tua memória Jesus Cristo. Não há encorajamento maior para uma igreja, para um cristão, do que Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E quando Paulo fala de Jesus Cristo, observe, ele não fala Cristo Jesus, ele fala Jesus Cristo. Isso aqui não é de qualquer maneira que ele colocou. Ele fala Jesus Cristo porque ele está falando de Jesus, Filho de Deus encarnado, que é o Messias, o Jesus histórico, Jesus o Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus. Quando se fala Jesus o Cristo, está vinculando ao fato de que aquele menino nascido em Belém é o Messias, é o Cristo, é o ungido. Jesus o Cristo, é Ele que você deve trazer à sua memória. E há duas coisas que são ditas aqui sobre Jesus Cristo, a quem Timóteo deve trazer memória, e há alguns desdobramentos a partir dessas duas proposições. Eu queria ainda que brevemente apresentar aos irmãos. Vejamos, a primeira coisa que ele diz sobre Jesus: ele é o ressuscitado dos mortos. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos. Timóteo deveria trazer à memória o fato de que Cristo está vivo. Há muitos crentes que se esquecem disso. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: o túmulo está vazio, Cristo vive eternamente. Numa manhã de domingo, eu sempre falo isso na igreja, sempre que eu penso, sempre que eu lembro, eu falo. Meus irmãos, hoje, domingo, é dia do Senhor. Foi numa manhã de domingo que Cristo ressurgiu dos mortos. Nós não somos aqui algumas dezenas de pessoas desocupadas, que não tinham o que fazer no domingo pela manhã, e estamos reunidos, não. Nós somos a comunidade dos remidos que vem celebrar a vitória do Cordeiro que está vivo. Cristo está vivo. E não há encorajamento maior do que saber disso: Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. E essa expressão ressuscitado de entre os mortos traz pelo menos mais três verdades no bojo aqui. Vejamos. Primeiro, ele morreu por nossos pecados. Ora, se ele ressuscitou é porque morreu. E ao lembrar do Cristo vivo, Timóteo tinha que considerar o Cristo morto. E esta é a mensagem da igreja, esse é o credo cristão: crucificado e ressurreto, morto por nossos pecados, ressuscitado para a nossa justificação. Veja o credo de Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 3-4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Isso é muito interessante, porque Paulo está aqui apresentando a base do credo cristão: eu recebi o que vos entreguei. Paulo não adicionou nem subtraiu, ele está passando adiante a mensagem do Evangelho. E qual é a mensagem do Evangelho? Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Não é a vida de Jesus que salva, é a morte dele. E quando a Bíblia enfatiza a morte, é porque o sacrifício era necessário. E quando a Bíblia fala da ressurreição, é porque o Pai ressuscitou o seu Filho, porque aceitou o sacrifício. Essas coisas estão completamente unidas, é uma unidade orgânica, morte e ressurreição. De modo que quando ele fala,
Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Timóteo deveria trazer à memória que Cristo morreu pelos seus pecados. Não havia motivo para ele ficar abatido. Se Cristo vive, se Cristo reina, por que permanecer abatido? Por vezes nós nos encontramos abatidos pelas circunstâncias, nós somos humanos, podemos passar por fases assim temporariamente, mas devemos ser reencorajados, reanimados. Como? Olhando para Cristo crucificado e ressurreto em nosso favor. Louvado seja Deus. Há um autor chamado Forsyth, que ele diz assim: Cristo é para nós o que é a cruz. Tudo o que Cristo foi no céu e na terra foi colocado no que ele fez aí. Cristo, repito, é para nós justamente o que a cruz o é. A pessoa não pode compreender a Cristo até que compreenda a sua cruz. E a cruz não é um símbolo do catolicismo romano, a cruz é um símbolo da fé cristã. Nossas igrejas foram, digamos assim, subtraídas desses símbolos por uma questão sociológica, histórica. Quando houve aqui a abertura para que os protestantes começassem a ter liberdade de culto, foi feito um acordo entre a igreja romana e o império, que está lá na Constituição, daquela de 824, que as igrejas os cristãos protestantes poderiam ter liberdade de culto, mas não poderiam construir igrejas com cara de igreja. Não podia ter uma torre, não podia ter um sino, não poderia ter uma cruz, porque eram símbolos da igreja romana. Então nós fomos criados nesse ambiente, de não uma cruz. E muitos batistas, inclusive, veem a cruz como um símbolo da igreja romana. Não é, meu irmão. A cruz é o símbolo maior da nossa fé. É o símbolo maior da nossa fé. E aí substituíram a cruz, um raio, uma águia pegando uma cobra, galinha com ovos e pintinhos de baixo, e vão substituindo a cruz por esses símbolos que não têm relação com a nossa fé. A cruz é o símbolo maior da nossa fé, porque na cruz é um encontro entre a justiça e a paz, a mensagem da cruz. E Paulo está dizendo para Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Esse é o primeiro desdobramento dessa verdade. Segundo, ele está vivo e presente. Ao falar Cristo ressuscitado, Timóteo devia trazer memória que ele está vivo e presente. Porque quando a gente fala que Cristo está vivo, a gente tem talvez a impressão de que ele está lá no céu, reinando no céu, entre os querubins. Mas observe, a ideia aqui é que ele está vivo e presente. Jesus Cristo está aqui, irmãos, nessa noite, na pessoa do seu Espírito. Ele é o Senhor que anda no meio da igreja, como diz lá no livro de Apocalipse. Muitas vezes a igreja acha que ele está distante, mas ele está perto. Somos nós, por conta das nossas limitações, que não enxergamos, mas ele está presente na vida da igreja. Olha o que o livro de Atos diz, no primeiro sermão pregado por Pedro, depois do Pentecostes: vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Cristo morreu pelos nossos pecados. Homens ímpios e iníquos mataram o Rei da Glória. Esse é o grande paradoxo: mataram o autor da vida, mas Deus não permitiu que o seu santo experimentasse corrupção. Aquele corpo crucificado ao terceiro dia ressurgiu, ele está vivo. As mulheres naquele domingo pela manhã testemunharam Cristo vivo. Cristo se apresentou aos apóstolos, se apresentou ao seu irmão Tiago, que se converteu, apresentou-se a Paulo no caminho de Damasco, e diz Paulo no capítulo 15, que de uma só vez, diante de 500 testemunhas, 500 pessoas, viram Cristo ressurreto. Ele está vivo, está presente no meio da igreja, louvado seja o seu nome. Escrevendo aos Filipenses, Paulo fala sobre o conhecer o poder da ressurreição. A igreja tem que ser impactada pelo poder da ressurreição de Cristo. Irmãos, nós servimos a um Cristo vivo, e é Ele que nos encoraja a viver para a glória dEle, conhecer e fazer a sua vontade, viver de acordo com os seus propósitos. Há um relato no livro de João, ou melhor, no livro de Apocalipse, escrito por João, que é uma coisa belíssima. Eu vou ler para os irmãos, embora relativamente longo o texto, lá em Apocalipse capítulo 1. Quando o vi, olha João testemunhando, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre a minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Tente imaginar o impacto de ver Cristo vivo. João cai como morto, atemorizado, e aí o Senhor, percebendo a fragilidade do vaso, ele se aproxima, e a ideia de colocar a mão direita é a mão da autoridade. Coloca a mão direita sobre ele: não temas,
Eu estive morto, mas eu estou vivo, e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Quem governa, quem reina é Cristo, é o Senhor da igreja, e Ele que nos encoraja a viver uma vida piedosa, santa, reverente, alegre, jubilosa, como luzeiros em um mundo perdido e sem esperança. O impacto da ressurreição é o maior tônico para a nossa vida cristã, irmãos. Então, quando você se sentir abatido, desanimado, desencorajado, lembre-se disso: o teu Senhor reina. Ele morreu pelos teus pecados, os teus pecados estão cancelados, pagos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós devemos lembrar disso, trazer a nossa memória. Esse que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos é a palavra de Jesus. E um terceiro elemento ainda: Ele é Deus. Ele é Deus. Esse é um ponto inegociável da fé cristã. Eu não comungo com aqueles que negam a divindade de Jesus Cristo. Nós não podemos tolerar isso. Nós cristãos cremos na plena humanidade e plena divindade de Jesus Cristo. Ele é o único ser que é Deus homem. Deus se fez carne e para sempre Ele será o verbo encarnado, de modo que nós não olhamos para Jesus como um grande mestre apenas, embora Ele tenha sido um grande mestre, o Rabone, mas Ele não foi apenas um grande mestre. Houve muitos bons mestres neste mundo. Ele é o próprio Deus. Como eu disse ontem, Ele não veio trazer uma mensagem, Ele é a própria mensagem. Ele não veio falar da verdade, Ele é a própria verdade. A verdade não é uma teoria, a verdade é uma pessoa. E essa verdade nós não chegamos a ela, é ela que chega até nós. Ele está vivo, Ele é Deus. Olha o paradoxo lá na oração que a igreja faz no capítulo 3, verso 15: matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. O que a igreja está dizendo aqui é que Cristo foi morto, sim, mas Ele ressuscitou, porque Ele é, sem dúvidas, o Filho de Deus ressurreto. Aos Romanos Paulo escreve: a nós que cremos, aquele que ressuscitou dentre os mortos é Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou para a nossa, ou por causa da nossa justificação. Sim, Ele morreu, mas Ele ressurgiu. Jesus Cristo é Deus, Ele está vivo. Tomé duvidou, ele não estava naquela reunião, mas numa segunda ocasião, na segunda oportunidade, o Senhor passa, vai direto a Tomé e diz: Tomé, põe aqui os teus dedos, confere. E Tomé se prostra diante de Jesus ressurreto e disse: Rei meu e Deus meu. Jesus Cristo é Deus, louvado seja o seu nome. Que esta igreja continue proclamando a todos: Jesus Cristo é Deus, o Deus Emanuel, o Deus conosco, a segunda bendita pessoa da Trindade. Segunda grande verdade desse versículo aponta para a humanidade de Cristo, quando ele diz: lembra-te de Jesus Cristo, que é o que? Descendente de Davi. Se a primeira parte do texto, ressurreto dentre os mortos, aponta para a divindade, o descendente de Davi aponta para a humanidade de Jesus. E aqui nós aprendemos algumas coisas bem interessantes sobre ele. A primeira delas é que Jesus é plenamente humano. Você já parou para pensar nisso? Que mistério glorioso. Um teólogo suíço disse que não é um mistério aquele homem no lago de Genezaré. Ele está dormindo na proa do barco. E por que dormia? Porque estava cansado, o dia inteiro, andando, trabalhando, curando, ouvindo pessoas, pregando. Ele está cansado, ele é humano. Ele está deitado, dormindo na proa do barco. O vento sopra com força, as ondas ficam bravias. Os discípulos experientes, boa parte deles pescadores daquela região da Galileia, tentam fazer tudo o que lhes é possível, não conseguem. Mestre, mestre, estamos a perecer. O Deus homem levanta do seu sono, do seu cansaço, ergue as mãos: vento, aquieta-te. Mar, emudece. O vento cessa, o mar aquieta imediatamente. E aí o teólogo suíço diz assim: cansado, porém todo poderoso. Esse é o paradoxo, esse é o mistério. Este ser sem igual,
humano e divino. Ele é plenamente humano. João, no prólogo, na beleza do prólogo do capítulo 1, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E esse mesmo João, quando escreve as suas cartas, diz: olha, é falso, é anticristo, aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne. João diz: nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos o verbo da vida, eu toquei no Deus de carne e osso. Jesus Cristo é Deus, mas também é humano. Só alguém com essas características pode ser nosso Salvador, humano e divino, como disse Atanásio. Olha o livro de Mateus capítulo 1, verso 1, a genealogia, que via de regra a gente salta, né? As genealogias da Bíblia. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele é descendente de Abraão, descendente de Davi, ele tem uma linhagem humana. O Senhor procura Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Segundo a carne, ele é descendente de Abraão. Havia um projeto redentivo desde os portões do Éden. O Senhor prometeu que enviar um descendente de mulher. E aos Gálatas Paulo escreveu: vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo deste mundo. Ele é filho de Deus e filho de Maria. Que mistério, que glorioso mistério. Natal está às vésperas, irmãos. Eu quero te dar um encorajamento para vocês. Natal não é Papai Noel, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vamos fazer parte desse movimento de profanação das festas cristãs. O Natal é a encarnação do Verbo. E pensando na encarnação, nessa doutrina tão preciosa para nós, misteriosa, porém preciosa, Agostinho fez um poema lindíssimo. Deixa eu ler para os irmãos um trecho dele. O Criador do universo foi feito homem, para que ele, o soberano das estrelas, pudesse mamar no seio de uma mãe, para que aquele que é o pão tivesse fome, a fonte tivesse sede, o caminho ficasse cansado em sua jornada, a verdade pudesse ser acusada de falso testemunho, a força pudesse crescer fraco, o curador pudesse ser ferido, para que a vida pudesse morrer. Ele nasceu para morrer, ele é humano, e só por conta disso, da necessidade de morrer, é que ele se fez carne. O autor de Hebreus disse que para que experimentasse a morte, que é usada como um terror pelo diabo, o verbo se fez carne, para experimentar a morte em nosso lugar. O salário do pecado é a morte. Ele nunca pecou, mas naquela cruz ele está assumindo a minha e a sua condenação. Ele é plenamente humano. Observe aí o verso 1 e 14, mais uma vez do prólogo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E este verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Louvado seja Deus. Ele é plenamente humano. Segunda verdade, Jesus é cheio de compaixão. Ele conhece as dores dos homens. Isso é muito interessante. Você sabe o que é sofrer? Ele conhece o sofrimento. Ele sabe o que é ser decepcionado, traído, humilhado, acusado falsamente. O Senhor conhece as suas dores. Quando você se dobra diante de Deus em oração, você não está orando a alguém que não conhece a dor humana, porque ele experimentou todas elas. O livro de Hebreus chega a dizer que ele é igual a nós em tudo, vírgula, exceto em pecado, mas ele é igualzinho a você, igualzinho a mim. Ele é humano, mas é um ser que tem compaixão, porque ele sabe o que é ser um vaso de barro, um ser humano. O autor de Hebreus diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então quando você estiver sendo tentado, lembre-se, ele passou por isso também. Só que um detalhe, ele venceu, ele nunca pecou, mas ele conhece as nossas dores, as nossas tentações, as nossas angústias desse lado da existência. Quando Paulo esteve preso em Cesareia Marítima, nas margens do Mediterrâneo, por 2 anos, antes de ser conduzido para Roma, eu suponho que Paulo tivesse muito abatido.
acusado pelos seus patriotas de ser um falsário, um inimigo da religião judaica. Lucas registra que o Senhor Jesus foi ao encontro de Paulo, e disse assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, coragem. E o Senhor, esse Deus amado, amável, presente, que vem ao nosso encontro e diz: eu sei o que você está passando, coragem, coragem. Do mesmo modo que você deu testemunho de mim aqui, darás em Roma. E o Senhor sustentou Paulo até lá, e Paulo pregou até dentro da casa imperial. Quando ele escreve sua carta, ele diz assim: os da casa de César te saúdam. Até dentro do Império Romano já havia muitas autoridades convertidas à fé cristã. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: tenham uma fé paciente, uma fé resoluta, uma disposição para confiar na misericórdia e na compaixão do Senhor. Às vezes está tudo escuro em nossa volta. Meu avô tem 92 anos, ele é cristão, membro da Igreja Batista Betânia, na cidade de Jequié, no interior da Bahia. Eu, meus irmãos, meus primos, aprendemos muito com ele, na fazenda, nas férias, lições preciosas que continuam vivas em nossa memória. Na época já tinha na fazenda a energia elétrica, mas de vez em quando havia uma chuva forte, dava aquele apagão, ficava tudo escuro. Quando não tinha aquela lua cheia, estava tudo escuro, aquele breu. Nós ficávamos na varanda aguardando a luz voltar, ou até da hora de dormir. E o meu avô dizia: meus filhos, quando tudo estiver escuro, e vocês vão passar por tempos assim, tempos de escuridão, numa linguagem simples, mas ele estava dizendo nessa direção, tempo de escuridão, mas escuridão é existencial, quando a gente não sabe que caminho tomar, parece que a coisa está tudo nebulosa, tudo trevosa. E meu avô disse uma coisa interessante, ele disse assim: lembrem-se sempre que Deus enxerga no escuro. Quando tudo estiver escuro, segura nas mãos do Senhor, deixa Ele guiá-los. Ele sabe o que é o sofrimento, Ele sabe o que é angústia, Ele sabe quais são as nossas dores. Deus é quem dirige os nossos passos. O profeta diz: quando eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Eu quero te encorajar, confie na providência, confie na compaixão de Cristo. Ele é o Deus homem encarnado, que conhece as nossas dores e nos ajuda em nossa jornada. Por fim, Jesus foi humilhado, mas também foi exaltado. Quando ele fala descendente de Davi, ele está apontando para isso, para a humilhação, mas também para a exaltação. Ele está lembrando que Davi, antes de ser coroado, foi perseguido. Ele é o descendente de Davi, mas conhece você, Timóteo, a história de Davi? Davi não nasceu rei, Davi foi feito rei, e antes de ser rei, ele passou por dias terríveis, nas mãos de Saul. Mas, ao contrário do jargão vazio, é fato, que só pode existir vitórias, precedidas por lutas. Paulo está dizendo, ele foi humilhado, sim, mas ele foi exaltado. Antes da coroa vem a cruz. Olha o que Paulo diz naquele hino belíssimo, no capítulo 2 de Filipenses: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Que maravilha! Ele se humilhou, ele não foi humilhado, ele quis ser humilhado. A si mesmo se humilhou, até a morte, morte de cruz, mas Deus lhe exaltou, de modo que o nome de Jesus é o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Ainda no capítulo 2, a partir do verso 11 e 13, Paulo diz assim a Timóteo: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, por de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Paulo está dizendo para Timóteo: permaneça firme, permaneça firme. A nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada ao que está reservado para nós. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Amém, meus irmãos? Posso terminar contando a história da igreja de Santo Cristo? Catedral de Santo Cristo.
Essa igreja em Moscou, ela foi dinamitada por ordem expressa de um homem chamado Joseph Stalin. Dinamitada literalmente. Isso aconteceu no ano de 1933. Joseph Stalin foi um dos maiores genocidas da história. Em 9 meses ele matou 7 milhões de ucranianos. Todo mundo ouviu falar do Holocausto, mas nós precisamos conhecer o Holodomor. Fome, morte pela fome, 7 milhões de pessoas mortas na Ucrânia, por este homem maligno chamado Joseph Stalin. Ele odiava os cristãos, e ele dinamitou essa igreja. E a história dessa igreja é muito bonita, porque em julho de 1812, quando Napoleão invadiu a Rússia com 600 mil soldados, os czares consideraram que era inevitável a capitulação da Rússia, do império. Eles eram mais fortes, mais poderosos, mais bem preparados, mas a providência é que Napoleão fosse derrotado, e os russos se mantiveram. E o czar Alexandre I, para expressar sua gratidão ao soberano, ao Santo Cristo, ao Salvador, ele mandou construir uma igreja, em honra a Jesus, o Salvador. E ele fez uma igreja belíssima. Preparou os melhores artistas que fizeram obras preciosas. Foi feito um culto de ação de graças. Eles cunharam nos portais, nos umbrais daquela catedral, versículos do saltério exaltando o Deus libertador, o Deus Salvador. Era uma igreja belíssima. Com o advento, a Revolução de 1917, houve muita perseguição à igreja, e a história diz e atesta isso, até que Stalin manda dinamitar essa belíssima catedral. Só para os irmãos terem uma ideia, foram tirados daí toneladas e toneladas de cobre, de mármore. Ele tirou tudo que tinha de precioso e depois mandou dinamitar a alvenaria. Ia construir lá um monumento ao comunismo. Nunca conseguiu erguer essa obra, mas a construção da igreja foi destruída. Em 1990, um grupo de cristãos no mundo inteiro se reúnem e começam a coletar recursos para reconstruir a belíssima Catedral de Santo Cristo. E aí tem uma imagem dela belíssima, uma igreja suntuosa no coração de Moscou, logo depois da queda do Muro de Berlim, em 1990. E no dia da reinauguração dessa belíssima igreja, os cristãos ortodoxos cantaram hinos ao Cristo crucificado e ressurreto. Isso aponta para nós o fato de que a igreja pode passar por dias adversos, mas quem a protege, quem a salva, quem cuida dela é o Senhor crucificado e ressurreto. Lembra-te de Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. Eu termino convidando os irmãos a ficarem em pé, para que leiamos Hebreus 12, versos 1 a 3. Uma palavra de encorajamento. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando indica olhar continuamente, não é olhar e desviar o olho. Lembra-te de Jesus Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Vamos ter uma palavra final de oração. Senhor, nosso coração se enche de alegria pelo privilégio de abrir a Tua palavra e ter a nossa fé nutrida. Queremos acolher o conselho de Paulo a Timóteo como um conselho do Senhor a nós. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Senhor, que esta igreja, que nós todos possamos sempre trazer à nossa memória Jesus Cristo, nosso Salvador, que estamos sempre diante da presença dele, santa e bendita, do glorioso Filho de Deus, que nós possamos responder ao seu sacrifício em nosso favor, com obediência, com afeição, com alegria, com amor. Ó Deus, ajuda-nos a amar o Teu Filho, ajuda-nos a valorizar a obra que Ele fez em nosso lugar,
Ajuda-nos a viver reverentemente diante de Ti, da Tua obra em nosso favor, Senhor. Pai amado, que essas verdades continuem vívidas em nosso coração e mente. Ó Senhor, aquece o nosso coração, ilumina a nossa mente. Ajuda-nos a ser encontrados como um povo que tem uma fé viva, Senhor. Livra-nos da religiosidade, de pronunciar verdades que a gente não conhece, de cantar verdades que a gente não experimenta. Senhor, queremos ter sempre em nossa memória, em nossa jornada, que Ele está vivo, está aqui em nosso meio, e é Ele que nos toma pelas mãos, é Ele que nos guarda, é Ele que nos guia, é Ele que nos encoraja a continuar olhando para a cruz gloriosa. Ó Senhor, abençoa esta igreja, a sua liderança, o rebanho que aqui congrega, que essa igreja continue sendo uma agência do Teu reino, a proclamar para essa cidade, para esse estado, para esse país, que Cristo vive, que Cristo reina. Em nome dele que nós oramos, em nome de Jesus, crucificado e ressurreto. Amém.